esse é um dos assuntos mais legais que existe, que são os biomas, né? Dentro da ecologia, nós temos inúmeros biomas, né? E o que é o bioma? Vamos entender primeiro o que é o bioma. Ecologicamente, ele tem pelo menos 10 definições, e óbvio que eu não vou ficar entrando no mérito de absolutamente todas. Mas a característica do bioma, ele é um conjunto botânico, né? Um conjunto faunístico, um conjunto ecológico, né? E um conjunto abiótico, ou seja, junta toda a parada, né? Que é as plantas, os animais, os micro-organismos, os compostos, os fatores abióticos, como é o caso, por exemplo, de temperatura, umidade relativa do ar, precipitação de chuva. Então, todos os conceitos, todas as estruturas que determinam a formação de um conjunto completo ecológico. Isso é um bioma, né? E nós temos milhares de biomas com características e peculiaridades, né? Então, quando a gente pensa no mundo, nós temos alguns biomas muito característicos. Então, por exemplo, os desertos gelados e os desertos arenosos. São dois desertos, tá? Gelo é deserto, só para lembrar, tá? Então, nós temos o chamado deserto polar, nós temos uma interface chamada tundra, onde você tem plantas de pequeniníssimo porte e que rapidamente se desenvolvem apenas em 3 meses. Elas têm o derretimento do gelo, elas aparecem, metabolicamente elas se ativam, rapidamente elas florescem, frutificam e produzem sementes, tá? Então elas são muito rápidas e elas são base para a alimentação de boa parte de animais, principalmente mamíferos herbívoros que vivem nessas regiões extremamente geladas, tá? A taiga ou floresta de coníferas, ela já é de uma área mais temperada, onde você tem as 4 estações do ano bem definidas, tá? Fases onde você tem muita chuva, muito gelo. Então, as estações do ano elas são bem definidas, bem claras, tá? Florestas temperadas tem mais ou menos a mesma linha e é onde eu encontro, por exemplo, as maiores árvores do mundo, que são as sequoias, tá? Os processos, as montanhas, que são áreas onde eu encontro, por exemplo, uma interface entre vários tipos de estruturas botânicas, tá? Os campos, que são chamados de steppes, as savanas, e aí as savanas elas são um pouco diferentes da steppe. A steppe, as steppes você tem mais campos, na savana você tem uma interface. Você tem ora campos, ora florestas, né? Então essa também é uma característica. Floresta pluvial tropical, que é onde a gente vive, vegetação de Mediterrâneo, que é só entre a Europa, entre o continente europeu e o continente africano, e o deserto de areia. Então, desertos de areia, nós temos desertos de sal e nós temos desertos polares. Então, são 3 tipos de desertos diferentes que nós temos, tá? Então, basicamente, a tundra ela é encontrada ao redor do Círculo Ártico, né? No extremo do Alasca, Canadá, Noruega, Finlândia, Groenlândia e Sibéria, na Cordilheira dos Alpes e nas ilhas, né, ao redor do Polo Antártico, tá? Tem como característica os chamados permafrosts, tá? Cujo solo é composto de terra, rocha e gelo, que permanece congelado de maneira praticamente permanente. E a água ela é encontrada só no verão. Então, essa é uma característica. Então, o que eu encontro? Eu encontro muitos fungos, líquens, vegetação rasteira. Ciclo de vida das plantas é muito curto, como eu disse para vocês, né? Plantas em estado de letargia, que são plantas que entram em dormência. Aves e mamíferos que habitam, esses lugares são extremamente adaptados ao frio, né? São espécies características, as renas, os ursos, raposas, lebres, lobos e alguns roedores, tá? Aves do hemisfério norte têm o hábito de migrar, principalmente para cá, né? Principalmente para as ilhas do Brasil, né? E outras ilhas quentes que existem por aí, tá? É uma vegetação muito característica, tá? Essa vegetação de tundra. A taiga, ela já é um pouco diferente, né? A taiga, ela tem por característica, né, florestas de coníferas e as florestas boreais, que são encontradas no Alasca, no Canadá, na Sibéria, no Japão e na Suécia. A principal característica é marcada pela dormência de vários animais,
tá? Principalmente anfíbios, alguns mamíferos, plantas também que perdem suas folhas, né? Como é o caso eu sempre esqueço o nome da planta, mas eu vou lembrar depois e mando para vocês. Que é a árvore símbolo do Canadá, tá? Que é aquela folha em forma de triângulo, tá? É a mais característica. É uma vegetação muito homogênea, então ela é pouca diversa, tem pouca diversidade. Mais comum a presença de gimnospermas, musgos, líquens e algumas plantas e poucos arbustos, tá? Então elas apresentam essa característica. Tem já uma quantidade muito maior de espécies, porque as árvores em maior quantidade, mais altas, elas atraem mais bichos. Então ela já é a gente tem que pensar em diversidade conforme você vai saindo do gelo, né? Então, conforme você vai saindo do gelo, você vai aumentando a diversidade. Essa é uma das características que o Darwin mais observava em evolução. Ele falava, cara, se eu sair de um tal lugar muito, muito, muito frio, eu vou descobrir que eu tenho poucas espécies aqui, e quanto mais para a linha do Equador eu vou, maior o número de espécies que eu encontro. Nas florestas temperadas, ela já pega América do Norte e grande parte da Eurásia, que é a Europa setentrional. A presença de neve, né, durante o inverno, e no verão as temperaturas são altas, então as estações são bem definidas. Você tem um solo rico em matéria orgânica, o que aumenta a diversidade, né? E eu tenho plantas que são decíduas, né? Ou chamadas também de caducifólias, que são aquelas plantas que as folhas caem durante o período de inverno, tá? E crescem muito rápido. Já nas florestas tropicais, essas já são a maior alegria que existe, né? Nível de umidade altíssimo, passando dos 90%, chuvas contínuas, temperatura média entre 21 e 30 graus, alta radiação, é o bioma com maior produtividade bruta, né, da Terra e com menor produtividade líquida, porque você tem muitos seres vivos, então você tem muita diversidade, muito gasto energético. Para onde eu encontro? Na linha do Equador inteira, velho. Tá? Na linha do Equador inteira você encontra. Então, essas florestas elas estão distribuídas na linha do Equador ao longo da Austrália, da Índia, alguns locais da Ásia, África, América Central e, obviamente, aqui no Brasil, na América do Sul. Tá? Nós temos a floresta pluvial tropical amazônica, depois a gente vai falar mais sobre biomas brasileiros, né? E é a floresta mais biodiversa do planeta, mais abundante, com maior quantidade de água, maior quantidade de biomassa, maior quantidade de tudo que vocês podem imaginar, tá? Consistem em grandes árvores, que a gente chama de dossés. Esses dossés, eles são árvores de copas muito largas e muito grandes, tá? Árvores de grande altitude, né? São árvores muito altas, passando dos 60, 70 metros, né? Solo coberto por muita matéria orgânica, então tem muita decomposição, que é o que sustenta a floresta, muita água e uma riqueza de nutrientes e organismos absurdas. E aí, então, predominam nesses ambientes mamíferos, anfíbios. Aliás, o Brasil é um dos países com maior quantidade de anfíbios do planeta, né? Então você tem muitos mamíferos, muitos anfíbios, muitas aves, muitos invertebrados. Então, assim, é de todos e de longe o ambiente com maior produtividade bruta. Só lembrando que na outra aula eu expliquei um pouco sobre produtividade bruta. Produtividade bruta é a quantidade de tudo que um determinado bioma produz. E a produtividade líquida é o saldo. Então, quanto maior a diversidade de espécies, menor é a produtividade líquida. Por quê? Mais espécies, mais gasto. Então, você gasta mais para manter aquele ambiente rico. Quanto menos espécies, maior a produtividade, menor é a minha produtividade bruta, mas é maior a minha produtividade líquida, porque eu tenho menos diversidade. Então, isso é um comparativo que cai bastante, comparando produtividades brutas e líquidas entre os biomas. Então, você tem que entender que quanto mais frio for, maior vai ser a produtividade líquida, porque a diversidade é menor. Então, a produtividade bruta é baixa e a produtividade líquida é alta.
Conforme eu migro para o Equador, maior vai ser a minha produtividade bruta, porque o número de indivíduos é alto, porém o gasto energético é grande, então a minha produtividade líquida é baixa, tá? Porque eu tenho muito gasto energético para manter essa bagaça funcionando, então não tem como, tá? Florestas mediterrâneas, né? Elas são áreas, é um bioma característico de uma determinada área única, né, na região do Mediterrâneo, entre o continente europeu e o continente africano, né, formada por grandes chapadões, né, e ocorre um clima relativamente ameno, né. É uma região com características muito particulares, mas o clima ameno, com ventos úmidos, verão seco, em torno do mar, né, Mediterrâneo, então ele é característico. Então a gente fala que é típico, né? Então onde eu vejo, né, na Europa, na Califórnia as condições ambientais são semelhantes, noroeste do México também, em algumas áreas da Austrália, Chile e África do Sul. Então é a característica comportamental, tá? Então isso ocorre bastante. A vegetação é mais evidente durante o inverno e no começo da primavera, tá? Isso é uma característica. As pradarias, elas são similares às estepes, como eu disse para vocês, e elas ocorrem, é uma vegetação similar, solo fértil, grande quantidade de matéria orgânica disponível, né? E os animais que habitam esses campos, em sua maioria, apresentam adaptações para viver nessa região, tá? Com relativa privação de água. Então, por exemplo, as plantas, elas apresentam folhas pequenas ou folhas com espinhos, tá? As savanas, ela já tem características, as características de savana, ela ocorre em regiões tropicais, como no continente africano, parte da América Central e América do Sul, na Ásia e na Austrália. Então, as savanas, elas predominantemente quentes, com duas estações bem definidas, e nós temos um tipo de savana, né, que é o cerrado, que é uma característica, tá? O solo ele é poroso, ácido, lateralizado, tá? E pobre em nutrientes, tá? O fogo natural é uma característica muito presente que ocorre, incêndios naturais. Aliás, dentro dessas estruturas savanoides, né, dessas savanas, eu tenho as chamadas plantas termófilas. O que é uma planta termófila? Ela tem afinidade com o calor. Então, ela tem uma característica que é o quê? O fogo. Então, a semente só germina se eu tiver uma passagem de calor intenso. Então, essa é uma característica muito particular, tá? O deserto é de todos o que apresenta menor variabilidade de estruturas. Em geral, o solo é árido, pobre em nutrientes, tá? Tomar muito cuidado para você não confundir deserto com caatinga. A caatinga, ela é um bioma brasileiro com características muito peculiares. Ali não chove, não significa que o solo é ruim. Aliás, o solo da caatinga é mais nutritivo, tem mais nutrientes que o solo amazônico, tá? Então, partindo desse princípio, a gente tem que pensar. Bom, dentro do Brasil, né? Quais são os biomas brasileiros, tá? De acordo com o IBGE, o Brasil apresenta 6 grandes biomas: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Campos Sulinos, tá? Que são principalmente no Rio Grande do Sul. A Amazônia é a maior de todas, tá? A Amazônia na América, só para vocês terem uma ideia, a Amazônia ela ocupa, além do norte do Brasil, ela também ocupa parte de países vizinhos, como Bolívia, Equador, Colômbia, as Guianas, Suriname, Peru e Venezuela. Aproximadamente 60% da floresta amazônica está em território brasileiro, que é o que a gente chama de Amazônia legal. As árvores são latifoliadas, perennifólias, altamente diversa, alta decomposição, alta diversidade de espécies, é de todas a que apresenta maior número de indivíduos. Então, por abundância e por riqueza, né, por diversidade de espécies. Só para vocês terem uma ideia, o que tem no Rio Negro de peixes, tá? O que tem no Rio Negro de peixes não tem em muitos rios de países como, por exemplo, a China. A diversidade de espécies de peixes num único rio amazônico é maior do que a diversidade de todas as espécies de alguns países. Para a gente entender o nível que a gente tem
de espécies dentro do nosso, da nossa Amazônia. É a floresta que apresenta o maior risco, porque ela é a que regula, né, o nosso chamado microclima, então reduz, como ela tem alta evaporação, que a gente chama de evapotranspiração, há um problema muito sério, que é a diminuição das chuvas, tá? Isso precisa acabar. Então, o desmatamento da Amazônia é mais para manter o nosso clima em uma normalidade do que propriamente pensar na diversidade de espécies, tá? O cerrado, ele é o segundo maior bioma que nós temos, tá? Pegando Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia, Minas e algumas partes do oeste de São Paulo, Paraná, Paraíba e Pernambuco, tá bom para vocês? Só para vocês terem uma ideia de como esse bioma é importante. É o bioma mais destruído, tá? Nós temos aproximadamente cerca apenas de 3% só desse bioma hoje, muito utilizado na agricultura, exatamente pelo solo, né? Ter muitos nutrientes, tá? Então isso também tem muita espécie endêmica, que é exclusiva desse ambiente, tá? E é um problema bastante sério que a gente tem que resolver. Além disso, nós temos a Mata Atlântica, e na Mata Atlântica nós temos várias condições chamadas de ecótonos, ou interfaces botânicas, que são a Mata Atlântica propriamente dita, ela é um pouco diferente da amazônica, porque as árvores elas são enroladas, porque eu tenho as árvores todas meio... É muito diverso, mas é mais bagunçado. Na Amazônia tem uma organização, porque as árvores são muito altas e quase não tem nenhuma espécie no chão. Então não tem plantas no chão. Então, você anda pela Amazônia muito mais fácil do que pela Mata Atlântica, por causa da presença da Serra do Mar e da forma como a luz entra na Serra do Mar. Então, eu tenho vários estratos de crescimento de plantas na Amazônia, na Mata Atlântica, o que dificulta bastante o caminhar dentro da mata. Além disso, nós temos ambientes costeiros, como as restingas e os manguezais, tá? Que são variações da Mata Atlântica, que eu chamo de ecótonos, tá? Os manguezais são regiões muito úmidas, onde o solo está misturado, né? Está elameado com água do mar e água do rio, né? É um ambiente de transição muito importante na sobrevivência de espécies, porque é um berçário natural, tá? E a restinga, ela está mais associada a formações arenosas, ou seja, são aquelas plantinhas que a gente observa nas praias, tá? Que é muito comum. Já a caatinga, ela já é uma área que está presente no Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, né? Que é uma característica bastante, bastante peculiar, né? Formado por plantas xerófitas. O que é uma planta xerófita? É uma planta que está associada à falta de suprimento de água. Então, as plantas na caatinga, elas apresentam troncos grossos, folhas muito pequenas, ou essas folhas transformadas em espinhos. É um solo muito fértil, né? Mas a água, a falta de água é um fator limitante, tá? Inclusive, a partir do momento que se cria a ideia de agricultura irrigada através do Rio São Francisco, principalmente, né? Nos canais que a gente chama, esses canais de irrigação, eles permitiram, por exemplo, que hoje em determinadas áreas do agreste, né, da Caatinga, se plante uva, maçã. Em algumas áreas mais altas da Caatinga, né, se plante uva e maçã, né? E isso é extremamente importante, tá? E por último, o Pantanal e o Pampa. O Pantanal é uma área de ecótono, né? Uma área que a gente tem um pouco da mistura da Mata Atlântica, um pouco da mistura da Amazônia, só que numa área plana e altamente alagada, tá? Então é uma característica muito particular desse grupo. E os pampas, que são as áreas de campo do sul do Brasil, onde se planta trigo, milho, soja, principalmente, galera, principalmente mate, que é o chamate, tá? Então essas são características muito particulares dos nossos biomas brasileiros, beleza?